Grandes companheiros, os animais de estimação ocupam um lugar cada vez mais importante dentro dos lares. Embora a presença deles seja algo positivo tanto para a saúde física quanto mental, como já afirmam diversos especialistas, essa relação precisa de cuidados para se manter saudável. Por isso, nessa edição do Sertão Saudável, vamos falar sobre doenças transmitidas por animais domésticos, a importância da vacinação e da vermifugação. Acompanhe agora. Cães e gatos podem causar alergia nos humanos? Não são bem os cães e os gatos quem vão provocar alergia nos humanos, né? Como são animais que têm pelo, tá certo? E convivem dentro da casa das pessoas, né? Esse pelo pode conter ácaros, né? Ou seja, o que vai provocar alergia são esses ácaros, são esses ovos de parasitas, o próprio pelo que se solta, né? Isso é quem pode provocar alergia nas pessoas que têm alergia a esse tipo de elemento. Não vai ser toda pessoa que vai ter alergia pelo conviver com o animal. Quais as doenças mais comuns que os animais domésticos podem transmitir? Toda convivência tem riscos. A convivência entre as pessoas tem risco, as convivências entre animais e pessoas podem ter seu risco. Tem muito mais coisa boa do que risco, mas pode ter seus riscos. Então, assim, existe uma infinidade de doenças que nós chamamos de zoonoses, ou seja, aquelas doenças que os animais vertebrados compartilham com os humanos, né? E que essas doenças podem ter vários agentes etiológicos, né? Desde vírus, bactérias, né? Fungos, parasitos, né? Então, assim, a raiva, por exemplo, é uma enfermidade, talvez a mais temida, né? Por ser praticamente 100% letal, né? Mas existem outras infinidades de enfermidades, como a esporotricose, né? Que hoje nós estamos tendo uma ocorrência bem maior de esporotricose, que é uma doença por fungo, né? A própria leptospirose, né? Que as pessoas associam ao rato, mas o cão em alguma situação pode também transmitir, não é verdade? Existem as sarnas, né? As doenças parasitárias, né? As dermatites parasitárias, as sarnas, né? Existem algumas bactérias, por exemplo, que são saprófitas, né? Ou seja, que vivem na boca do animal sem fazer mal para ele, mas que de repente uma pessoa que está com a imunidade baixa, né, pode apresentar algumas enfermidades. Enfim, a leishmaniose, né, para nós que vivemos aqui no semiárido, é uma enfermidade muito presente, né? E uma infinidade de outras enfermidades que podem ser transmitidas. Filhotes têm mais chances de transmitir doenças? Não. É mito, né? Na verdade, os filhotes, coitados, eles são muito mais vulneráveis exatamente por serem filhotes, né? Tem a imunidade mais frágil. Um cão adulto que pode ter contato com a rua, e esse é um dos grandes problemas, né? O cão adulto que não tem uma mobilidade controlada, por exemplo, ele oferece um risco bem maior do que um filhote que vive dentro de casa. Todo arranhão de gato e cachorro deve se procurar um hospital? Toda mordida, né, de cão ou gato, toda arranhão, né, nós consideramos como uma agressão, uma exposição, tá certo? Não obrigatoriamente todo cão e todo gato que morder e que arranhar vai estar transmitindo raiva, vai estar transmitindo alguma doença, mas o arranhão e a mordida pode ser. Então, o ideal é que sim, as pessoas procurem uma unidade de saúde sempre que for arranhado. Existem os cuidados iniciais, que é a lavagem do local da mordida, do local da agressão, com muita água e muito sabão, água corrente e muito sabão, e depois procurar a unidade de saúde. Vai caber ao médico, infectologista, definir em que situações será necessário tomar a vacina, em que situações será necessário tomar, por exemplo, a vacina e o soro, e em que situações não será necessário tomar e basta observar o animal. Isso é uma coisa que o médico é quem vai decidir. Lambidas de animais domésticos podem causar doenças? Lambidas de animais domésticos, sim, principalmente se for nas mucosas, né? A lambida na boca, né? Tem pessoa que gosta de beijar animal, tem pessoas que deixam o animal lamber o olho, né? Então as mucosas, ou mesmo a pele, quando tiver algum ferimento, é um risco, tá certo? Por exemplo, o vírus da raiva, ele é eliminado pela saliva do cão que estiver portador da raiva, não é? Existem outras bactérias, né?
uma bactéria com um nomezinho bem complicado, capnocitófaga, né? Ela está presente na saliva do cão, do gato. Normalmente não faz nem mal para o cão, nem para o gato, nem para as pessoas, mas uma pessoa imunodeprimida, né? Uma pessoa mais idosa, ou uma pessoa que está sendo submetida à quimioterapia, uma pessoa que está sendo submetida a um tratamento com corticoide prolongado, uma pessoa com síndrome da imunodeficiência adquirida, enfim, uma pessoa quando está imunodeprimida, ela fica sujeito, né? E são bactérias que provocam enfermidades bastante sérias. Quais os principais sinais de que um animal pode estar contaminado? Sinais físicos, né? Normalmente, quando um animal está acometido de alguma enfermidade, o primeiro sinal que a gente vai perceber é ele deixar de comer ou comer menos, tá certo? Tá. Então, o comportamento do cão deve ser sempre observado nesse sentido. Se houver alguma modificação de comportamento, um veterinário precisa ser consultado, né? Como também lesões na pele, tá certo? Ou seja, alguma secreção, né? Fezes diferentes, qualquer comportamento diferente, qualquer fato observado no animal, né? Deve ser procurado um médico veterinário. Alguma doença transmitida por animais domésticos pode causar a morte do ser humano? Sim, existem, né? A gradação, né? A patogenicidade da doença varia, né? Por exemplo, a raiva, como eu já citei, ela é sem dúvida, né, uma das doenças mais temidas por ser a mais letal, né? Praticamente 100% das pessoas acometidas podem, né, levar à morte. A leishmaniose, né, que as pessoas conhecem como calazar, também é uma doença bastante séria, não é isso? Ela também pode levar à morte se não for diagnosticada com antecedência. Né? E existem outras enfermidades que também trazem transtornos graves, como por exemplo a esporotricose, né, que é um fungo e que os gatos, normalmente os gatos, né, em contato com o ambiente, o meio ambiente fora de casa, o toco de árvore, etc., traz esse fungo nas unhas e de repente ele pode trazer, né, para o convívio das pessoas e são doenças bastante graves. A própria leptospirose pode levar à morte, né? Ou seja, existem aquelas doenças que normalmente não levam à morte, mas que também são muito sérias, né, como as sarnas, tá certo? A toxoplasmose e uma série de outras enfermidades. Grandes, pequenos, peludos ou não, uma coisa é certa: os animais domésticos trazem alegria e benefícios à saúde humana. Mas para isso é preciso estar atento a alguns cuidados para que a convivência seja saudável. É a chamada guarda responsável. Quer saber mais sobre isso? No próximo bloco do Sertão Saudável. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer esta convivência com os animais, que é extremamente saudável, de fato, ser só alegria, né? Trazer só benefícios e não trazer riscos, tá certo? Então a gente costuma chamar essa convivência harmônica entre as pessoas e os animais de estimação, a gente costuma chamar isso de guarda responsável, que tem umas regrinhas básicas, né? A primeira dessas regrinhas é: eu devo ter um animal de estimação, não é? Porque para ter um animal de estimação em casa eu preciso saber se eu tenho espaço, se eu tenho tempo para dedicar a ele, se eu tenho recursos para dedicar a ele, né? Essa é a primeira decisão. Que animal? Né? Se eu não moro só, as pessoas que moram comigo, elas vão aceitar, elas estão também abertas a este animal, tudo isso é muito importante para que este animal seja feliz e traga alegria também para dentro de casa. A segunda, sempre procurar, né, um médico veterinário, como eu já disse, né, ou seja, pelo menos a cada 6 meses, e uma vez adquirindo este animal, né, aquele animal que melhor se adequa à sua casa, ao seu estilo de vida, né, lembrando sempre que esses animais devem ser animais domésticos, né, os pets, animais silvestres, eles nunca devem ser criados, né, como se fosse um animal pet, um animal doméstico.
A questão das vacinas, né? Por exemplo, um cão ele deve tomar, né, a primeira vacina logo aos 45 dias é a vacina polivalente, que ela cobre uma série de enfermidades, ela previne uma série de enfermidades bastante conhecidas, como a sinomose, a parvovirose, a própria hepatite, a leptospirose, né, a coronavírus, uma infinidade de doenças, são 8, se eu não me engano, não é isso? A vacina antirrábica, que ele vai tomar a partir do 4º mês e vai tomar todo ano, né, a vida toda, né, que vai prevenir a raiva, tá certo? E especialmente em áreas onde esta doença é frequente, né, é importante que se tome também a vacina contra a leishmaniose visceral, né, que graças a Deus nós já temos. A gente não tem vacina para humanos, mas para cães a gente já tem. E, por exemplo, quem mora aqui no Vale do São Francisco, onde nós estamos, é muito importante tomar esta vacina da leptospirose. Uma outra medida, né, de prevenção muito importante é a vermifugação. Né? Ela deve ser feita periodicamente, de preferência a cada 4 meses, independente do animal estar apresentando algum sintoma ou não, né? A gente deve vermifugá-lo. O médico veterinário vai te indicar qual é o melhor vermífugo, tá? Para cada raça, para cada tamanho de cachorro, se é cachorro, se é gato, enfim, o médico veterinário determina, mas é importante que essa vermifugação, ou seja, esse controle dos vermes seja feito a cada 4 meses, né? Pelo fato de que o cão anda no chão, o cão pega coisa no chão, então ele sempre vai ter, né, a possibilidade de ter vermes, e a gente precisa manter isso num nível que não traga risco para as pessoas. Quando a gente adota um cão, a gente é o responsável por este cão, né? Então uma coisa que é importantíssima para que este cão não seja um risco para você e para a sua família, é que este cão tenha a mobilidade controlada. O que é que eu estou chamando de mobilidade? Cachorro só deve sair de casa acompanhado do dono e, de preferência, com a coleira, tá certo? Em algumas situações com a focinheira, para não trazer risco para as outras pessoas, mas um cão só deve sair de casa com o proprietário, né? O cão precisa passear, a gente não precisa fazer exercício, o cachorro também, mas ele deve fazer isso sempre com o dono, nunca um cão deve sair sozinho. Tá? Isso vai controlar o risco dele ter contato com outros cães e se contaminar com alguma enfermidade, como também vai controlar a questão da reprodução, né? Um cão que sai de casa sozinho, tá certo? Ele pode, né, cruzar, e aí você vai ter aí um monte de descendentes do seu pet que você não sabe quem é. Aquele cãozinho que você vê na rua e morre de pena, né, e que você quer que a carrocinha venha buscá-lo porque ele está ali causando risco, aquele cão pode ser descendente do teu, exatamente porque você não teve esse cuidado de que o cão só deve sair de casa acompanhado. Pelo menos a cada 6 meses o médico veterinário deve ser consultado, e sempre que você sentir alguma diferença no seu animal. Tá? Existem, né, clínicas particulares, existem serviços particulares, hospitais, consultórios particulares. Mas custa dinheiro, né? Faz parte da guarda responsável saber se você tem recursos para isso. Mas quem não tem muito dinheiro não significa que também que não pode ter um animal. Pode sim, existem, né, os serviços veterinários que são públicos, como por exemplo aqui. Nós estamos no Hospital Veterinário Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco, né? É um hospital escola, mas que presta também serviço para a comunidade externa. É isso? Ou seja, ele é aberto ao atendimento aos animais da população, é cobrado uma taxa simbólica, né? Mas assim, se você não tem esse dinheiro, também isso não vai ser um impedimento, né? E aqui você tem condições, né, de ter orientação de como criar seu animal, de ter diagnóstico com relação ao seu animal e todo tipo de tratamento, né? Aqui o hospital ele é dotado de todos os recursos, tá certo, para diagnóstico e para tratamento do seu animal. Toda casa deveria ter um cachorro, toda casa deveria ter um gato, tá? Por quê? Porque são muitos os benefícios, tá, de se conviver com animais. Tem pesquisa aí que comprova, né, que crianças que crescem convivendo com animais adoecem menos, são mais saudáveis, né? Um cão e um gato ele é extremamente educativo, um cão e o gato é extremamente importante para a nossa sanidade mental. Muitas vezes esse cão, esse gato é a única companhia de um idoso, é a única companhia de alguém que tem algum tipo de deficiência, não é? Ou seja, um cão ajuda na nossa segurança, né? E como em tempos violentos como o nosso cão é muito importante, né? E mais do que nunca o cão é uma excelente companhia, é um excelente professor, tá certo? Ensina a gente a ser mais humano. Então é muito importante ter cão e gato em casa, eu recomendo. Agora,
como toda a convivência entre as pessoas, né, precisa ser num ambiente saudável, precisa ser de uma forma saudável, a convivência com os animais também precisa ser num ambiente saudável e num formato saudável. Né? É o que a gente chama a guarda responsável dos nossos animais, e aí nós vamos ter uma convivência muito feliz e muito salutar.